Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Hipnose Muito Além do Mito. E nesse vídeo vou trazer um fato muito curioso a respeito da história do Hitler que poucas pessoas sabem, que teria sido uma sessão de hipnose que foi realizada com ele num contexto terapêutico no fim da Primeira Guerra Mundial e que pode ter sido a origem desse líder político inescrupuloso e megalomaníaco que todo mundo já conhece e o desastre que ele causou não só na Europa, mas no mundo inteiro. Vamos dar uma olhada no vídeo e entender esse contexto com mais profundidade. Em agosto de 1914, ocorre um evento que afetaria Hitler e todos os povos que falavam alemão da forma mais terrível possível. A Primeira Guerra Mundial. Com 25 anos, ele se uniu às inflamadas multidões no primeiro dia da guerra. Há uma foto famosa dele no meio da multidão no Odeonsplatz, com um largo sorriso pelo anúncio da eclosão da guerra. Sorrindo porque ele achava que a Alemanha podia se estabelecer como potência europeia e ele queria fazer parte disso. E no mesmo dia, ele se alistou para lutar pelo exército alemão. O jovem nacionalista alemão Adolf Hitler entrou para um regimento de infantaria bávaro como mensageiro. Seu trabalho era levar informações vitais para as linhas de frente. Mas transportar mensagens não era uma tarefa segura. O regimento sofreu baixas verdadeiramente pesadas, sem dúvida, e Hitler descobriu que não era um covarde, que suportava o fato de balas estarem voando por todos os lados. Em seu primeiro ano, Hitler recebeu a cobiçada Cruz de Ferro por bravura. Ele também demonstrou sua típica recusa a fazer concessões. Quando tropas alemães e britânicas se reuniram na Terra de Ninguém no Natal de 1914 para confraternizar, ele se recusou a participar. Como ousam, ele disse, confraternizar numa guerra? Eles são inimigos. Você não pode apertar as mãos dos inimigos que vamos matar. Não, essa guerra era uma luta até a morte e ele queria que a Alemanha vencesse. Bom, daí já dá para entender um perfil dele de personalidade, ser uma pessoa bem rígida em relação a essas crenças, né, de que o inimigo tem que ser morto a qualquer custo, que não deveriam ter uma trégua nem mesmo em datas festivas como mostrado aqui no vídeo. Mas em 1918, sua sorte acabou. Na Batalha de Ypres, ele é cegado por um ataque de gás venenoso britânico. Um gás particularmente acrimonioso, o gás mostarda, que ataca os pulmões, as pálpebras e os tecidos moles. Ferido, Hitler foi transportado para um hospital militar no norte da Alemanha para ser tratado. Normalmente, quando um soldado é afetado por este tipo de ataque, ele fica cego, mas a cegueira vai embora em algumas horas ou dias. Mas, estranhamente, a visão de Hitler não voltou. Seus médicos não conseguiam entender. Segundo um relato, eles pediram para um proeminente psicólogo alemão, Edmund Forster, examiná-lo. Forster concluiu que sua cegueira era histérica, não física. O que seria essa cegueira histérica? Seria uma cegueira que não condiz com a fisiologia desse evento que aconteceu com Hitler. Como foi dito aqui no vídeo, as pessoas que eram expostas ao gás mostarda realmente ficavam cegas temporariamente, em questão de horas ou até mesmo dias, mas no caso de Hitler não tinha uma explicação, porque ele ficou cego em um tempo muito mais prolongado do que o normal. Então, a conclusão desse psiquiatra, do Edmund Foster, é de que essa cegueira fosse algo psicológico. E como ainda não existiam os transtornos que a gente conhece, que são classificados hoje em dia no CID-11 ou no DSM-5, eles chamavam de cegueira histérica, no caso do Hitler, né? Porque era uma cegueira que não tinha explicação de acordo com aquele evento que acometeu ele nesse período da Primeira Guerra Mundial. Ele determinou que a única forma de curar Hitler era estimulando seu ego. Forster hipnotizou Hitler e disse que ele era cego, mas que como Deus tinha feito dele uma pessoa especial, ele podia recuperar sua visão através da simples força de vontade. Olha que a maneira, né, como o Edmund Foster vai fazer
com que o Hitler consiga recuperar essa visão. No vídeo diz que o Edmund Foster, né, esse psiquiatra, fez com que o Hitler tivesse estratégias muito conhecidas hoje em dia, que são aplicadas no mundo inteiro, que a gente chama de fortalecimento do ego, estratégias de fortalecimento do ego, e que através desse fortalecimento ele poderia recuperar sua visão. E só que ele fez isso com uma pessoa que, no meu ponto de vista, é uma pessoa completamente louca, e realmente Hitler vai se mostrar é, um sanguinário e uma pessoa extremamente desequilibrada e extremista, como a gente inclusive conseguiu ver aqui anteriormente, com essa situação dele não querer nem confraternizar com os soldados é, adversários. E talvez Hitler tenha sido uma pessoa extremamente hipnotizável. Ele ficou tão abalado com essa derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial que isso fez realmente com que ele ficasse cego temporariamente. O Edmund Foster, provavelmente um psiquiatra bem habilidoso e conhecendo o poder da hipnose, utilizou dessa ferramenta para fazer com que essas estratégias de fortalecimento do ego funcionassem com Hitler, falando que ele era uma pessoa que tinha um poder muito grande, um poder, enfim, sobrenatural, e que se ele conseguisse se concentrar nisso, nessa sugestão, ele voltaria a enxergar novamente. E agora a gente vai ver esse desfecho, né, do que realmente aconteceu nesse processo hipnótico que o Hitler passou com esse psiquiatra. Foi convencido que, apesar de sua baixa patente e sua origem humilde, ele era um ser especial, com a noção de que fora escolhido pelo destino para um papel especial na história. Forster supostamente disse a Hitler que ele era a pessoa que tornaria a Alemanha grande novamente. Foi uma mensagem que Hitler levou a sério demais. Ele não era como os outros homens. Forster, então, segurou uma vela acesa na frente dos olhos de Hitler e disse que se ele conseguisse ver a chama, ele estava curado. A psicologia funcionou. A visão de Hitler retornou. E ele se tornou convencido de que ele era um homem com um destino. No final da Primeira Guerra Mundial, o cabo Adolf Hitler recebeu notícias desoladoras. Ele disse que um pastor trêmulo apareceu e disse que a Alemanha tinha se rendido, a guerra acabara e a Alemanha perdera. Comecei a ver tudo preto em torno de mim. Seguiram-se dias terríveis e noites mais terríveis ainda. Nessas noites cresceu em mim o ódio contra os responsáveis por esses acontecimentos. Convencido de que ele era um homem com um destino, Hitler fez um juramento para si mesmo. Enquanto eu me encontrava acamado, me veio a ideia de que eu libertaria a Alemanha, que eu a tornaria grande. Eu soube imediatamente que isso seria feito. Bom, e o resto é história, né, pessoal? Então, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês em relação a esse processo hipnótico que o Hitler teria passado com esse psiquiatra, como ele utilizou estratégias e sugestões de fortalecimento do ego, falando para o próprio Hitler que ele era uma pessoa especial, uma pessoa que levaria, inclusive, a Alemanha para um outro nível de poder no cenário mundial, e ela já estava muito debilitada por conta do fim da Primeira Guerra Mundial, no qual ela foi derrotada. E quando o Hitler tem essa notícia, ele fala que, né, que tudo ficou turvo novamente para ele, não conseguiu enxergar as coisas novamente, ficou acamado, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, ele começou a nutrir um ódio muito grande em relação às pessoas que foram responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que realmente a hipnose tenha um efeito poderoso nele, porque ele conseguiu voltar a enxergar e começou a nutrir essa, essa loucura dentro dele de que ele seria uma pessoa muito mais importante do que as outras, que seria uma pessoa que teria uma relevância muito grande no cenário mundial, que seria uma pessoa importante para a Alemanha, e nem alemão ele era austríaco, mas que acabou levando isso muito a sério, essa sugestão muito a sério, e acho que até o fim da vida ele morreu acreditando que realmente era uma pessoa especial, dentro da sua loucura, dentro de todas as coisas bizarras e criminosas que ele cometeu ao longo da vida, enquanto foi o Führer da Alemanha.
E é isso, é um caso curioso em relação a como a hipnose foi utilizada, principalmente no caso do Hitler, que é um personagem obscuro, mas ao mesmo tempo importante no cenário histórico mundial, e se tornou esse monstro que foi um dos principais personagens da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.